Imagina acordar num mundo onde aquele livro gigante, aquele que guiou a cultura, a moral, as leis de uma civilização inteira durante milénios, passa subitamente a ser tratado como um mero rascunho histórico. E um rascunho cheio de falhas, diga-se de passagem. Exato. E não estamos a falar de um império estrangeiro que invadiu e queimou as bibliotecas todas. Nada disso. Pois foi algo muito mais subtil, não foi? Muito mais. Foi porque um homem fechado num gabinete silencioso decidiu que a mente humana era, tipo, a única bússola que realmente importava. E de um dia para o outro, esse mapa antigo que toda a gente usava para navegar a realidade é rasgado. É rasgado e as pessoas dão por si forçadas a desenhar um mapa completamente novo. E é precisamente no epicentro deste cisma intelectual que vamos entrar nesta nossa exploração aprofundada de hoje. Uma verdadeira convulsão, lá está. Sem dúvida, vamos dissecar aqui um dos embates mais profundos da era moderna, a colisão frontal entre o liberalismo teológico e o fundamentalismo cristão. E para mapear este território tão denso, temos connosco duas fontes incrivelmente rigorosas. Ora bem, por um lado, vamos basear-nos numa tese de mestrado do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, escrita pelo Fulvio Anderson Pereira Leite. E, por outro lado, para complementar, trazemos também para a mesa a obra Fundamentos da Teologia Histórica, do autor Alderi Sousa de Matos. Exatamente. E acho que é importante sublinhar desde já qual é a nossa missão aqui, para quem nos ouve. Sim, acho fundamental fazermos esse aviso à navegação. Pois porque não vamos de todo avaliar quem tem razão no plano espiritual ou teológico. Não vamos tomar partidos. A nossa abordagem é estritamente analítica. Imparcial, lá está. Certo. Vamos desmontar a mecânica deste enorme efeito dominó filosófico que começou lá atrás, no século XVII, e que acabou por dividir o mundo religioso moderno. Portanto, independentemente de quem nos está a ouvir ter uma crença pessoal forte ou uma ausência total dela, preparem-se. Esta é uma viagem fascinante sobre a própria anatomia das ideias. Como é que conceitos tão abstratos saltam dos livros de filosofia e reescrevem as regras da sociedade? Nem mais. Como é que moldam a cultura e transformam a forma como a humanidade olha para si própria. Mas, para percebermos a ruptura dramática que ocorreu no século XX, as nossas fontes obrigam-nos a recuar bastante. Temos de ir até aos séculos XVII e XVIII, sim. O ponto de ignição disto tudo tem um nome. Racionalismo. E antes dessa época, como é que as coisas funcionavam? Bem, a filosofia medieval operava muito à base da ontologia. Ontologia, ou seja, o estudo do ser, da existência em si. Exatamente. O ponto de partida era simples. Deus existia, o mundo existia porque Ele o criou e o ser humano tentava apenas compreender essa realidade pré-estabelecida. A revelação divina era o teto e o chão de todo o conhecimento. Era a base de tudo. Mas depois, em 1637, surge René Descartes e ele publica o famoso Discurso do Método. Ah, o tal momento de viragem. Pois, o Descartes faz uma inversão total para o antropocentrismo. Ele coloca a razão humana, a dúvida metódica, no centro do palco. É dele o famoso penso, logo existo. E isso muda as regras do jogo. Muda completamente. A partir desse momento, a mente humana passa a ser o critério absoluto para decidir o que é ou não verdade. Quer dizer, passa-se do o texto sagrado diz, logo é verdade, para a minha mente consegue provar isto de forma lógica, logo é verdade? Exato. É dar um poder absoluto, quase divino, à razão. Mas o que é que acontece quando essa mente, de repente tão empoderada, decide virar o seu microscópio para os textos sagrados antigos? Bem, aí acontece Baruch Spinoza. Um nome de peso. Sem dúvida. Um filósofo judeu-holandês que pega nesta exaltação da razão que o Descartes começou e leva a coisa ao extremo. Como assim ao extremo? O Spinoza decide que a filosofia e, atenção, a leitura dos textos sagrados deve ser feita com um rigor puramente matemático. Matemático? Na religião? Sim, ele introduz o que se chama de método geométrico. Ele tentou literalmente provar verdades éticas e teológicas através de axiomas, proposições e demonstrações. Uau! Como se faz na geometria? Tipo, tratar a Bíblia como se fosse um teorema de Pitágoras. Na prática foi exatamente o que ele fez. E ele dissolve a fronteira entre Deus e a natureza, propondo uma visão panteísta. Onde tudo é uma única substância, certo? Certo.
Mas o detalhe que as nossas fontes sublinham como sendo mesmo crucial para o futuro liberalismo teológico é outro. O Spinoza foi um pioneiro absoluto da crítica bíblica. E como é que ele aplicou esse método geométrico à Bíblia? Ora bem, ele olhou para o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, que a tradição dizia terem sido escritos inteiramente por Moisés, e aplicou a sua fria razão lógica. E o que é que ele encontrou? Ele leu as passagens que descrevem a morte e o funeral de Moisés e concluiu, de forma muito pragmática, Moisés não pode ter escrito sobre o seu próprio funeral. Bem, o que, de um ponto de vista estritamente lógico, faz todo o sentido, não é? Faz, claro. A comunidade na sinagoga, lá está. Mas a porta já estava aberta. A semente estava plantada. Pois estava. A semente de que os textos sagrados não eram ditados caídos do céu, mas sim documentos históricos que deviam ser escrutinados. Retalhados e analisados pela tal razão crítica. E essa herança ganha um corpo enorme com o iluminismo, não é? Ganha, sim. O Aldério de Matos descreve como surge nesta altura uma nova teologia, o deísmo. Deísmo, ou seja, a tentativa de salvar a ideia de Deus num mundo que começava a ser explicado pela física de Isaac Newton. Precisamente. Ok, vamos desconstruir isto porque é super interessante. Como é que se adapta uma religião antiga, que está cheia de milagres e intervenções divinas, a uma mentalidade científica moderna que está obcecada com leis naturais imutáveis? Como a gravidade, por exemplo. A solução que os deístas encontraram foi criar um Deus que não interfere. Um Deus de braços cruzados. Mais ou menos, o deísmo concebe um Criador transcendente que desenhou o universo, estabeleceu leis físicas perfeitas e milimétricas. Deu corda ao relógio E afastou-se. e afastou-se. O universo passa a funcionar de forma mecânica e autónoma. E num sistema destes, repare-se, não há espaço para milagres. Pois não, porque o milagre seria uma violação das próprias leis perfeitas que Deus acabou de criar. Exato. As fontes citam um autor da época que chamou ao deísmo um teísmo sem milagres. É uma imagem muito vívida. Faz-me pensar no Deus deísta como uma espécie de engenheiro de software reformado. Como assim? Imagina um programador brilhante. Ele escreve o código original do universo. Lança o programa com uma arquitetura perfeita, sem uma única falha de segurança e depois vai de férias para sempre. Eu estou a perceber a ideia. Deixa o sistema a correr num servidor em piloto automático, sem nunca mais lançar atualizações, intervir nos processos ou corrigir o que quer que fosse com remendos de código. E esses remendos de código seriam? Seriam os milagres. Essa analogia capta perfeitamente a essência da coisa. Mas agora pensemos nas consequências emocionais e filosóficas de viver nesse universo. Deve ser angustiante. E é? A razão pura de Descartes elevou o ego humano, sem dúvida. Mas esse engenheiro de software ausente do deísmo deixou um vazio assustador. O universo tornou-se frio, impessoal. Uma máquina gigantesca a funcionar no escuro. E a confiança cega na razão tinha de esbarrar em algum lado. E esbarrou. Bateu contra um muro monumental. Um muro construído por Immanuel Kant. O peso pesado da filosofia alemã. Mas por que razão é que o Kant decide intervir nesta equação toda? Porque a razão estava a ir longe demais. Estava a criar um ceticismo radical. Tínhamos filósofos como o David Hume a usar a razão para duvidar de tudo. Até da relação de causa e efeito. Isso deita a ciência abaixo. Completamente. Se não podemos provar que o Sol vai nascer amanhã só porque nasceu hoje, então toda a ciência está em perigo. E o Kant escreve a crítica da razão pura precisamente para salvar a ciência, para salvar o conhecimento humano desse ceticismo destrutivo. Sim, mas o preço a pagar foi altíssimo para a teologia. Para proteger o que podemos saber, o Kant traçou uma linha férrea entre o que ele chamou de fenómeno e nômeno. Ok, vamos lá traduzir isso. O fenómeno sendo a cadeira em que estou sentada agora, a luz que entra pela janela. Sim, aquilo que os nossos sentidos conseguem processar. Aquilo que a minha mente consegue categorizar. Pronto. E o nomeno é o quê, exatamente? O nômeno é a coisa em si, a realidade última que existe independentemente de como a mente humana a percepciona. O argumento do Kant é devastador. Porquê? Porque ele diz que os nossos cérebros estão programados para processar a realidade através de filtros, como o tempo e o espaço. Nós nunca vemos a realidade nua e crua. Vemos apenas a versão filtrada que a nossa mente constrói, os fenómenos. Ou seja, a mente humana é cientificamente incapaz de aceder ao númeno. Exatamente. A coisa em si está permanentemente fora do nosso alcance racional. Espera aí. Se o Kant afirma de forma categórica e científica
que é impossível conhecer a realidade última. Ele não acabou de empurrar Deus para o lado de lá desse muro? Foi exatamente o que ele fez. Mas se não podemos conhecer o númino, como é que a religião não colapsou ali mesmo? Confesso que, do ponto de vista lógico, estou um bocado perdida sobre como o pensamento religioso sobreviveu a este golpe. E essa sua confusão é o mesmíssimo dilema que assombra os teólogos do século XVIII. A dedução lógica do Kant foi clara: a razão pura não serve para provar a existência de Deus. É impossível fazer ciência teológica objetiva. Pois é. Mas atenção, o Kant não queria destruir a religião, ele queria relocalizá-la. Como assim? Mudar a religião de sítio? Sim. Como a razão falhou em encontrar Deus, ele transferiu a religião para a esfera da moralidade. Ele desenvolveu o conceito de imperativo categórico. Que é um sentido inato de dever moral, certo? Um dever universal que todos possuímos. Exato. Para o Kant, Deus deixa de ser um objeto de estudo científico e passa a ser apenas uma hipótese necessária. Precisamos da ideia de Deus só para garantir que a moralidade faz sentido. Sim, para garantir que, no final, a moralidade e a justiça fazem sentido no universo. Uau! Portanto, a religião deixa de ser sobre factos históricos, revelações divinas ou milagres que aconteceram no espaço e no tempo e passa a ser, no fundo, apenas um glorificado manual de ética. É uma desconstrução silenciosa da ortodoxia. A mudança nas regras do jogo foi total. Mas, convenhamos, viver numa religião que é apenas um manual de regras morais é muito árido. Muito seco. Falta ali qualquer coisa. Falta. E é aí que entra Georg Wilhelm Friedrich Hegel. O Hegel tentou contornar o muro do Kant. Ele achava que a ideia de um Deus incognoscível, ou apenas moral, era demasiado redutora. E o que é que ele propõe? Propõe o idealismo absoluto. Ele introduz a ideia de um processo dialético. E o que é isso na prática, para quem nos ouve? O processo dialético. Na sua forma mais simples, é a ideia de que o progresso acontece através do conflito. Existe uma ideia estabelecida, que é a tese, depois surge uma ideia contrária, a antítese. As duas entram em choque e dessa tensão nasce algo novo e superior, a síntese. E ele aplicou isso à religião? Aplicou isto a tudo, até ao próprio Deus, que ele chamava de espírito ou Geist. Para o Hegel, o espírito não é um engenheiro afastado. Não é o nosso programador reformado. Não. É uma força imanente que está a evoluir a par e passo com a história humana, com a cultura e com a filosofia. Deus está, de certa forma, a tornar-se consciente de si mesmo através do desenvolvimento humano. Mas isso é uma reviravolta monumental. As sementes do liberalismo estão todas aqui, não estão? Estão. É o terreno fértil para o que vem a seguir. Porque se Deus e a verdade estão num processo contínuo de evolução dialética com a cultura, então a verdade religiosa já não é estática. O que era verdade absoluta no século I pode ser apenas uma tese antiga que precisa de ser atualizada por uma síntese moderna. Exatamente. A verdade passa a ser fluida. Mas, ainda assim, é tanta filosofia, tanta dialética, tanta razão e moralidade. Eu sinto que falta o bater do coração nisto tudo. E a sua observação é certeira. Quando a razão tenta explicar tudo através de fórmulas geométricas, ou deveres morais, ou processos dialéticos super intrincados, o espírito humano sufoca. Precisa de ar. Precisa. E a reação orgânica a essa frieza extrema ocorreu na viragem para o século XIX, com o movimento do romanticismo. Ah, os românticos. Sim. Eles declararam guerra à ditadura da razão pura. Argumentavam que a verdadeira essência da vida estava na intuição, na arte, na natureza e, acima de tudo, na emoção. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o romantismo vai acabar por oferecer a fuga perfeita para a teologia que estava encurralada pela ciência. Sem dúvida nenhuma. E a figura que arquitetou essa fuga fenomenal chama-se Friedrich Schleiermacher, que as nossas fontes intitulam de o pai da teologia liberal. O pai do liberalismo? Sim. A tese do Fulvio Leite cita investigadores como Granz e Olsen que fazem uma afirmação assombrosa. Eles dizem que o Schleiermacher foi para a teologia cristã o que o Newton foi para a física ou o Darwin para a biologia. Uau! Ele reescreveu o código de raiz então? Completamente. Mas como é que ele fez isso na prática? Ora bem, o Schleiermacher olhou para a elite intelectual europeia e percebeu uma coisa. Eles já não acreditavam nos milagres históricos, nem na inerrância da Bíblia.
O iluminismo tinha destruído essa credibilidade toda. Já ninguém comprava a ideia do texto infalível. Pois não.